pessoa você está se tornando com a rotina e os hábitos que você tem hoje. É muito importante que a gente saiba que os nossos hábitos e a nossa rotina estão nos levando para algum lugar e estão formando um tipo de pessoa com determinados hábitos, com uma forma de pensar, com condicionamentos, com resultados, enfim. A nossa rotina está, de certa forma, nos transformando em algum tipo de pessoa. Então, basicamente, é uma via de mão dupla. Enquanto nós nos desenvolvemos e buscamos melhorar a nossa vida, a nossa rotina, ao mesmo tempo, os nossos hábitos e a nossa rotina também está formando alguma coisa, também está reforçando, comprovando a pessoa que nós estamos sendo e quem nós vamos nos tornar. E é justamente sobre esse assunto que eu quero falar com você no vídeo de hoje, porque muitas vezes a gente vive uma vida, uma rotina muito aleatória, muito solta, sem pensar exatamente para onde nós estamos indo, que pessoa nós estamos nos tornando, e aí a gente depois quer reclamar dos resultados que nós mesmas plantamos, que foi a gente mesmo que produziu todas aquelas causas. E não tem como os efeitos serem diferentes daquilo que a gente produziu. Então nós temos que sempre pensar em uma rotina que seja ideal para mim. Não existe uma rotina engessada, perfeita para todas as pessoas, porque cada pessoa tem seu sonho, seu objetivo, cada pessoa vai querer uma determinada coisa da vida. Então a gente tem que pensar na rotina ideal no sentido de que essa rotina é ideal para mim porque o que eu estou fazendo, os hábitos que eu tenho, estão me aproximando todos os dias da pessoa que eu quero ser. Estão fazendo com que eu seja 1% melhor todos os dias. Então eu consigo perceber essa evolução, eu consigo perceber que eu estou me aproximando daquilo que eu desejo. Essa é uma rotina ideal. Assim como eu estou satisfeita com o que eu estou vivendo. Eu estou satisfeita com a minha rotina, eu estou satisfeita com os meus hábitos, com os resultados que eu tenho fazendo isso que eu estou fazendo. Bom, e se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, rotina, hábitos, um aglomerado de coisas extremamente necessárias para que você tenha uma vida mais equilibrada, com propósito e que seja satisfatória para você. Bom, então eu posso dizer que na minha vida, atualmente, eu vivo uma rotina ideal, porque eu fui fazendo uma construção dessa rotina. Obviamente, quem acompanha aqui sabe que eu saí de uma rotina completamente caótica, onde eu vivia inúmeras coisas que eu estava insatisfeita, não tinha bons hábitos, não conseguia ver sentido naquilo que eu estava fazendo, então eu estava ali sobrevivendo um dia depois do outro. Aquela rotina estava muito longe de uma rotina ideal. E também, basicamente, naquela época eu não tinha muita clareza sobre o que de fato eu gostaria de viver, quem realmente eu queria me tornar. Eu não tinha muita clareza sobre esses aspectos e esse é um ponto que acaba atrapalhando muito nessa construção da nossa rotina intencional. E por que isso vai atrapalhar? Porque basicamente, se eu não sei exatamente tudo que eu quero viver, se eu não sei exatamente onde eu quero chegar, se eu não sei exatamente quem é a pessoa que eu quero me tornar, vai ficar muito mais difícil eu saber por qual caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer para chegar até lá, o que eu tenho que fazer para que depois eu colha os resultados que eu quero. Então, o primeiro passo é a gente saber, a gente ter muita clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente deseja conquistar. Depois, a gente vai ir alinhando os nossos hábitos de acordo com isso que a gente deseja. Então, a gente vai começar a perceber que algumas coisas que a gente faz definitivamente nos afastam da vida que a gente quer viver e outras coisas nos aproximam. Então, a gente vai focar naquilo que realmente é importante para nós naquele momento, ou seja, aquilo que me aproxima cada dia um pouquinho mais daquela vida que eu quero viver. Então a gente vai trabalhando, o nosso desenvolvimento, a gente vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai enxergando a nossa própria vida de uma forma diferente e a gente começa a focar naquilo que realmente importa. A gente para de se preocupar com um monte de coisa que não tem relevância, como a opinião das outras pessoas, como um monte de notícia ruim, fofocas, conversas aleatórias. A gente para de olhar para tudo isso e a gente começa a focar na nossa vida, no nosso desenvolvimento, na busca da nossa melhor versão, no que a gente pode fazer para realmente ser um pouco melhor a cada dia e cada dia dar um passinho
rumo aonde eu quero chegar. E isso é muito gostoso, porque conforme você vai conseguindo perceber o seu progresso, a sua evolução, você vai ficando mais entusiasmada a continuar fazendo aquilo, porque você percebe que você está no caminho certo. E basicamente, como que eu fiz então para construir uma rotina ideal, uma rotina funcional, se eu estava no caos? Se eu não tinha nenhum bom hábito, se eu estava insatisfeita, ansiosa, fazendo inúmeras compensações, se eu não gostava de tudo aquilo que eu vivia, eu estava realmente insatisfeita com a minha própria vida. Então, como que eu consegui sair desse contexto e construir uma rotina muito mais alinhada, equilibrada, muito mais saudável, muito mais gostosa, muito mais produtiva, enfim, que é suficiente para mim e que eu amo viver, que eu quero estar nessa rotina todos os dias? Como que eu fiz essa transição, essa mudança tão grande? Não aconteceu da noite pro dia, não foi de uma hora para outra, foi um processo em que eu fui me desenvolvendo, em que eu fui compreendendo sobre os meus objetivos, sobre aquilo que eu gostaria de viver, sobre a pessoa que eu queria me tornar. Eu fui de fato fazendo uma análise da minha própria vida. Eu fui analisando tudo que eu estava fazendo, os hábitos que eu tinha, tudo que eu estava produzindo, como é que eu estava reagindo a todas as coisas. E eu fui percebendo que realmente o que eu estava fazendo não ia me levar para o lugar que eu queria chegar. Então, aos poucos, eu fui alterando os meus hábitos. Então, assim, quando eu falo aos poucos, é que foi bem aos poucos mesmo, tá, gente? Foi um hábito por vez. Teve hábitos que demorei muito tempo para conseguir estabelecer, para conseguir trazer ele para minha vida de forma sólida, de forma que, sim, está estabelecido. Agora, ele é um hábito que está automático, que eu não vou deixar de fazer por qualquer motivo. Então, a leitura foi gradativo, foi aos poucos, foi lendo um pouquinho por vez, foi começando a comprar os primeiros livros, foi abrindo o primeiro livro, lendo as primeiras páginas, depois atividade física. Atividade física foram 2 anos insistindo para que eu conseguisse estabelecer esse hábito. Por quê? Eu não gostava da academia, eu tinha muitas crenças relacionadas à academia, de eu não gosto, eu não consigo, não é pra mim. Eu tinha uma certa vergonha de ir na academia por conta da distorção da autoimagem. Então todas essas coisas precisaram ser trabalhadas internamente para que eu conseguisse no processo ir inserindo na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo um movimento externo, né, ou seja, indo para a academia, eu estava também levando uma mensagem lá pro meu inconsciente, né, de que estava tudo bem, que não tinha nenhum perigo, que eu podia estar lá, que eu não odiava tanto assim a academia, que era necessário, que era bom, enfim. Eu estava indo contra as minhas crenças e eu estava também ao mesmo tempo trabalhando essa questão da autoimagem que estava bastante distorcida naquela época. Então, assim, para todos os hábitos que eu inseri, os hábitos que eu tenho hoje na minha vida, o que eu mantenho, para tudo isso foi um processo. Foi um desenvolvimento meu como pessoa e aí ações diárias, escolhas diárias, reforçando aquilo que eu queria viver, a minha identidade que eu estava construindo, visando onde eu queria chegar e a pessoa que eu queria me tornar. Então, a rotina que eu tenho hoje é uma rotina ideal, alinhada, funcional. Ela é uma rotina que me torna, assim, um pouco melhor a cada dia. Porque depois que você consegue estabelecer os hábitos e você tem hábitos âncoras, que a gente chama, que são aqueles hábitos que você vai fazer independente de qualquer coisa, você só não vai fazer quando realmente acontecer algum imprevisto, alguma exceção que fugir muito do seu controle, que você diga, não, realmente hoje não tenho como fazer isso, porque senão você faria. Esses são os hábitos âncoras, eles já estão estabelecidos na sua vida e eles vão acabar te guiando. Você sempre vai optar por fazer aquilo. Então, quando você consegue ter essa estrutura, essa organização sólida dos hábitos, a sua rotina ela vai servir como uma âncora para a sua vida. Ela vai servir para te dar o direcionamento. Basicamente, a rotina ela vai facilitar a sua vida. Ela vai ajudar você a fazer as melhores escolhas todos os dias. Por quê? Muitas pessoas pensam, né, que chatice ter uma rotina onde tudo é sempre igual, onde tudo é muito engessado, todos os dias a mesma coisa, que coisa chata. Algumas pessoas pensam dessa forma. Só que eu, por exemplo, tenho uma visão de que a minha rotina, alinhada como ela está hoje, com os hábitos que eu tenho hoje, ela é basicamente o que eu preciso para chegar
onde eu quero. Então, ela é uma ponte, ela é um meio para que eu chegue lá onde eu desejo. Se eu não tiver isso aqui, que são os hábitos e minha rotina, eu não consigo passar para lá. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva sobre a nossa própria rotina. E sim, a rotina vai nos tornar cada dia um pouco melhores. Porque, por exemplo, como no meu caso, todos os dias eu tenho o hábito de estudo. Então, pela manhã eu faço meu devocional e faço meu momento de estudos. Obviamente que todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa nova, que vai contribuir para mim, que vai contribuir para o meu trabalho, que vai contribuir para a minha vida como um todo. Então, o devocional vai contribuir para essa minha proximidade com Deus, vai contribuir para esse meu lado que eu estou também desenvolvendo, que eu estou também buscando aprimorar e me aproximar cada vez mais. Atividade física, que vem logo em seguida, também todos os dias eu estou lá treinando, então todos os dias eu estou sendo um pouquinho melhor naquilo, porque eu estou treinando diariamente. E esses hábitos todos contribuem para aquilo que eu quero viver. Não tem como eu focar só numa área, não tem como eu olhar só para o trabalho, porque se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir nem trabalhar e nem desfrutar do meu trabalho. Então, a gente tem que entender que a nossa vida, ela é muito complexa. Então, todos os pilares, todas as partezinhas são muito importantes e a gente não pode deixar nada para depois. A gente precisa sim ter esse equilíbrio para que a gente possa prosperar, para que a gente possa realmente desfrutar da nossa vida e não ficar simplesmente sobrevivendo com todas as outras coisas meio capengas lá, a nossa saúde, nosso relacionamento, a nossa família, a gente não tem tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, a gente não tem tempo para a nossa espiritualidade, a gente não tem tempo para nada, porque a gente está sobrevivendo na nossa própria vida e não tem que ser assim. A gente precisa passar por esse processo de desenvolvimento, de compreensão, para que a gente vá alinhando a nossa rotina, porque a nossa rotina nós que estamos construindo com as nossas escolhas diárias. Só que se a gente não tem a compreensão necessária para construir ela de forma intencional, ela não vai nos levar para onde a gente quer chegar, porque muitas vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar. Então é muito importante que a gente olhe para nossa rotina com mais importância, não com esse desprezo que a gente costuma olhar, porque é justamente ela que vai fazer com que você conquiste os seus sonhos. É justamente a rotina, os seus hábitos que vai fazer com que você se torne essa pessoa que você sonha se tornar. É justamente isso que vai fazer com que você conquiste aqueles objetivos. Não são grandes feitos, não é de uma hora para outra. É uma construção, é um aglomerado de pequenas ações diárias, de pequenas escolhas que você faz diariamente de forma intencional, olhando para a sua vida, olhando para a sua rotina e pensando: isso aqui eu estou fazendo e eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque vai contribuir aqui, aqui e ali. Então, quando a gente tem essa compreensão, facilita a gente organizar os nossos hábitos e as nossas escolhas diárias. E basicamente foi dessa forma que eu consegui construir uma rotina que me torna a pessoa que eu quero ser. E eu espero que você também consiga construir essa rotina, que você também possa passar por esse processo e fazer esse alinhamento, porque de fato vai transformar a sua vida. É extremamente importante, extremamente relevante e vai contribuir demais para que você chegue onde você deseja, para que você conquiste os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá um cliquezinho aqui no botão abaixo do vídeo e se inscreve. Eu vou ficar muito feliz se você for inscrito e é muito importante para o crescimento do canal que você se inscreva. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.